Olá, hoje nós vamos para o capítulo 4 do livro de Jó. Hoje a gente tem o primeiro poema de Elifaz. Elifaz é um dos 3 amigos de Jó, você lembra, né? Satanás foi vencido porque tudo que ele fez contra Jó, Jó não conseguiu ficar com raiva de Deus, né? E agora entre os 3 amigos, esses 3 amigos vão conversar em forma de poema com Jó, sempre Jó dizendo, os amigos respondendo, como eu disse, de uma forma mais poética. No capítulo anterior, o que nós tínhamos? Nós tínhamos esse primeiro poema de Jó, que na verdade foi um monólogo de Jó, Frente a esse monólogo de Jó, Elifaz que é um dos amigos de Jó, vai responder também, como eu disse, de forma poética. O que é importante lembrar é que nós estamos, aqui se trata de um grande poema, já expliquei isso para você, não é a ação de Deus, não é Deus castigando Jó, Deus castigando, fazendo uma trama e uma aposta com o diabo, né? Não é, né? A gente já entendeu que não se trata de uma história verdadeira, mas de um poema inspirado, né? Usado pelos sábios para o ensinamento das pessoas, para se refletir diante do sofrimento, diante da dor, diante da nossa condição humana e mortal. Então, o livro de Jó é um livro muito bonito, profundo, em que a gente se situa diante de Deus e diante do sofrimento. É muito bonito mesmo, né? Não é contando a história de um Deus castigador, não tem nada a ver. E eu já disse para você, esse livro de Jó, ele vem justamente como um grande esforço para combater a teologia da retribuição, aquela teologia perversa que existe até hoje, que diz que Deus, quando uma pessoa é rica, porque ela foi abençoada, quando uma pessoa é pobre, porque ela foi amaldiçoada. Isso não existe no coração de Deus. A condição humana nos faz ter o sofrimento em nossa vida, né? O sofrimento é intrínseco ao ser humano, né? A resposta que nós damos a nós mesmos, para Deus e para o mundo é como nós reagimos ao sofrimento que faz parte da nossa vida, que faz parte da nossa condição humana, tá bom? Existe uma proposta da palavra de Deus e mais, existe uma proposta de Jesus, que é justamente a fé, que é a esperança, né? E o amor, as 3 grandes virtudes. Diante do sofrimento, como é que eu reajo? Com fé, que me sustenta, com esperança, que me faz ver que eu vencerei, e com amor, para que eu lide com as coisas. Tá bom? Vamos lá, gente? Ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Preste atenção que este é o primeiro, hoje o capítulo 4, primeiro poema de Elifaz. Elifaz, tá bom? E olha que interessante, é bem poético mesmo, como ele narra a questão do sofrimento. Vamos lá? Tá certo? Dá um like no vídeo aí, agora. Isso, dá um like, isso. Chama mais gente para a gente fazer essa caminhada. Ó, eu sei que tem gente se unindo aí, ó, fazendo grupos para ler a Bíblia junto com o vídeo. Parabéns. Que eu fiquei sabendo aí, ó, em Santa Bárbara do Tugúrio, lá em Minas Gerais, tem um pessoal se reunindo ali, ó, mais de 260 pessoas se reúnem, né? Assistem o vídeo, leem a Bíblia, assistem o vídeo e discutem entre eles. Parabéns, parabéns. Ó. E vamos fazer isso, chama o pessoal aí, dos seus parentes, seus amigos, sua comunidade, vamos ler a Bíblia, tá bom? Vamos lá? Então, capítulo 4, você já percebeu que os capítulos de Jó são bem curtinhos, porque como são poemas, então eles são bem curtinhos mesmo, mas são muito, muito profundos, tá bom? Vamos lá. Primeiro poema de Elifaz. Elifaz de Temã tomou a palavra nestes termos. Se arriscarmos uma palavra, talvez ficará aflito, mas quem poderá impedir de me falar? A muitos ensinaste, deste força a mãos frágeis. Tuas palavras levantavam aqueles que caíam, fortificaste os joelhos vacilantes. Agora que é a tua vez, enfraqueces. Quando és atingido, te perturbas. Não estava a tua confiança na tua piedade? E a tua esperança na integridade de tua conduta?
Lembra-te qual o inocente que pereceu? Ou quando foram destruídos os justos? Tanto quanto eu saiba, os que praticam iniquidade e os que semeiam sofrimento também os colhem. Ao sopro de Deus, eles perecem e são aniquilados pelo vento do seu furor. Urra o leão e seu rugido é abafado, os dentes dos leõezinhos são quebrados. A fera morre porque não tinha presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Uma palavra chegou a mim furtivamente, e meu ouvido percebeu o murmúrio. Na confusão das visões da noite, e na hora em que o sono se apodera das pessoas, surpreenderam-me o medo e o terror, e sacudiram todos os meus ossos. Um sopro perspassou meu rosto, e fez arrepiar o pelo do meu corpo. Lá estava um ser, não lhe vi o rosto, como um espectro sob meus olhos. Ouvi uma voz frágil: pode o homem ser justo na presença de Deus? Pode o mortal ser puro diante do seu Criador? Ele não confia nem nos seus próprios servos, até mesmo nos seus anjos encontra defeito, quanto mais nos seus hóspedes em casa de barro, que tem o pó por fundamento, são esmagados como a traça. Entre a manhã e a tarde são aniquilados, sem que neles se preste atenção, morrem para sempre. Não foi arrancada a estaca da tenda deles? Morrem sem terem conhecido a sabedoria. Muito bem, você viu que é uma linguagem muito poética para nos dizer o seguinte. Elifaz constata o sofrimento de Jó e, ao mesmo tempo, ele começa a chamar a atenção de Jó numa coisa. Você era aquela pessoa que animava os outros, que levantava os caídos, que erguiam, as suas mãos levantavam os que caíam. Agora é tu que ficas de joelho. É você que está perturbado, é você que passa por esses momentos. E aí ele diz o seguinte, é interessante que ele diz, mas você se enfraquece só porque foi atingido? E há um questionamento interessante que ele faz nesse poema, dizendo assim, a tua religião só visava então o seu bem-estar? Então você só era religioso quando você estava bem? Então agora que você não está mal, você vai de repente perder a confiança em Deus? Na verdade ele faz uma reflexão, não apontando Jó, porque Jó não perdeu a fé em Deus. Mas ele faz uma reflexão apontando para aquilo que é comum. E aí isso é importante. Tem gente que enquanto está tudo bem, tudo tranquilo, é religioso. Beleza, vai à missa, faz novena, reza o terço e tal. Quando passa por um momento difícil, abandona tudo. E ele faz uma reflexão interessante. Então a religião para você era só quando você estava bem? A religião para você é só quando você estava bem? Então a religião não serve para você? Porque a religião, o nosso relacionamento com Deus, é para quando eu estou bem, ok, mas sobretudo para quando eu estou mal. Eu só percebo, gente, se realmente eu tenho fé no sofrimento. Isso é verdade. É mais ou menos isso que este primeiro poema de Elifaz tenta passar para nós, não tanto para Jó, mas para nós. Quando é que eu percebo que eu tenho fé verdadeira no sofrimento? Porque quando está tudo bem, eu sou vitorioso, vencedor, as coisas estão dando certo para mim, isso não me garante que eu tenha realmente fé. Está tudo dando certo. Então a religião para mim, como diz Elifaz, é só quando eu estou bem? Não. No momento da dor, do sofrimento, é que eu vou provar para mim, para Deus e para o mundo que realmente eu tenho fé. É interessante que isso fica muito claro aqui no versículo 6. Olha aqui.
Não estava a tua confiança na tua piedade? Ou seja, não estava a tua confiança na tua religião? Ou seja, é mais ou menos com essas palavras assim, a tua religião então só visava quando estava bem? E olha, questionamento para nós, né? A gente ama Deus, está tudo bem com gente, com Deus, mas quando vier a aprovação, será que eu vou abandonar a religião? Será que eu vou abandonar a fé? Será que eu vou dizer que não acredito mais em Deus? Né? Então isso é muito, muito importante. Esse primeiro poema de Elifaz, que ele constata o sofrimento na vida de Jó, constata o sofrimento na nossa vida e faz esse questionamento. Para que a fé? Para que a religião? Só para quando eu estou bem? Não. Principalmente quando eu passo pela provação. O outro versículo interessante que eu queria deixar claro aqui, versículo 19, quanto mais nos seus hóspedes em casa de barro, que tem o pó por fundamento, são esmagados como atrás. É interessante. Quanto mais nos seus hóspedes na casa de barro. O que é a casa de barro aqui? Nosso corpo. Casa de barro é o nosso corpo, né? Que diz assim, que tem o pó por fundamento. Por quê? Porque nós fomos criados do pó. Então, o sofrimento ele é muito, muito inerente a nós que somos barro. Casa de barro. Casa de barro. Tanto é que o nosso fundamento é o pó. E como casa de barro, a gente quebra, a gente é frágil. Então, é muito, muito inerente a nós o sofrimento. Não há na face da terra quem não sofra. Não há. Não há. Por quê? Faz parte da nossa condição, porque nós trazemos o pecado original. Trazemos o pecado original. Fomos perdoados do pecado original, ok, quando nós fomos batizados, mas o pecado nos deixou marcado, tem uma marca, né? Que nós chamamos de concupiscência, essa é a nossa inclinação para o mal. E isso faz-nos sofrer. Somos casa de barro, quebramos facilmente, somos frágeis. Nosso fundamento é o pó, que pode se quebrar, como diz o poema de Elifaz. Por isso o sofrimento existe na nossa vida, na minha, na sua. Se eu perguntar para você o que é que está tirando a paz agora em você, se eu te perguntar, você já passou por um momento difícil? Você vai dizer, passei. Se eu quiser, eu estou falando agora com um monte de gente, né? Se eu perguntar para você qual que é o seu sofrimento, você vai me contar. Porque você tem algum sofrimento, ou que passou ou tem passado. Isso é comum, é normal na vida da gente. É por isso que o livro de Jó é um livro tão bonito, porque eu vou me situar diante do sofrimento. E diante do sofrimento eu me desespero? Não, porque eu busco esperança em Deus. Diante do desespero eu perco a fé? Não, porque a minha vida se fundamenta na fé em Deus. Diante do sofrimento eu vou deixar de amar e ser bom? Não. Não posso. Porque o meu relacionamento com Deus não é só quando tudo está bem, é sobretudo quando as coisas não vão bem. Isto ele faz, nos deixa bem claro. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleo detribuda, ratigis David. Aleluia.